Shalom, shalom, colegas de estudo, bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E nós estamos agora na segunda parte do nosso estudo do Guia dos Perplexos, capítulo 52 do primeiro tomo. E nós estávamos em meio à discussão a respeito desta ideia desenvolvida pelos rabinos e trabalhada até a geração de Maimônides, essa ideia que se tornou padrão na tradição judaica, pelo menos até antes do misticismo, que era a ideia da divindade como unicidade. E o Maimônides está então explicando esse conceito aqui no guia, e nós íamos entrar nessa questão de que ele estava nos demonstrando, dentro dos argumentos que se pode construir com o conhecimento da filosofia aristotélica, como que você não pode atribuir ao conceito de divino tal qual entendido nessa tradição, você não pode atribuir nenhum tipo de atributo a isso. É estranho falar atribuir atributo, né? Mas é, na verdade, do que se trata. A gente pode usar também uma outra forma de falar, que é atributos afirmativos, e também se criou a forma de falar atributos negativos. E basicamente do que se está falando? Se está falando da maneira tradicionalmente desenvolvida de entender esse conceito do Elohim dos antigos. Tá certo? Então, o básico vocês já têm. Inventaram uma religião lá, os antigos israelitas, inventaram uma religião lá, os antigos erudaítas. Daí vieram sacerdotes e inventaram outra religião que foi sendo modificada com o passar de gerações. Chegou no período Hashmonaí, todo esse conhecimento cai no colo dos rabinos. Primeira geração de rabinos, 250 antes da Era Comum, geração dos Zugot, começa a tentar organizar essa informação toda, passando isso para os Tanaim, depois para os Amoraim, depois para os Savoraim, depois para os Geonim, e aí então para os Rishonim. Certo? Período de 1000 anos, tentando entender o arcabouço tradicional. Então, ao tentar entender o Elohim, se definiu que estamos tentando entender o quê? A totalidade, a realidade, tal qual pensada naquela época. Então, por exemplo, eles, os antigos, nunca disseram, nenhum deles em nenhum lugar do planeta, nunca disse que o Elohim era criador do universo. Eles nunca ouviram falar de nenhum universo. Eles também nunca disseram que o Elohim era criador do planeta Terra. Nunca ouviram falar disso. O que eles sabem é que existe um mundo. E acima do mundo tem as abóbodas, que nessa época já era chamada de esferas. E que teorizava-se que tem várias esferas, uma dentro da outra, dentro da qual nós existimos. E que só há, portanto, o mundo e as esferas, e acima das esferas, a dimensão do divino. Quando se fala na cabeça deles de totalidade, é disso que se está falando. É importante entender, então. Eles estão muito claramente entendendo a ideia do divino como um sinônimo da natureza do mundo. Mundo para eles, portanto, é o equivalente ao que hoje nós chamamos de realidade. Ou seja, tudo que existe. Só que nós não pensamos só nesse planetinha. Nós pensamos em galáxias, em todo o universo. Eles não pensavam nada disso. Eles não tinham esse acesso, esse conhecimento. Mas quando eles pensavam em totalidade, eles pensavam no mundo, certo? E o que o Maimônides fez foi atribuir uma nova abordagem, se pode dizer, para isso. Porque ele queria, como falamos na aula anterior desta playlist, ele queria se distinguir de Aristóteles e de Porfírio em alguma medida. E ele faz uma lista de atributos positivos, das quais ele menciona 5, como nós falamos, e preserva uma maneira de enumerar do Porfírio, mas não preserva o conteúdo do Porfírio. Por quê? Porque nos atributos afirmativos que o Maimônides inventa, ele não põe os atributos negativos. E na versão dele, então, quais são esses atributos? Gênero, definição, diferença, que ele conta como definição e parte de uma definição. Depois ele fala de propriedade peculiar, que vira qualidade para ele, e ele coloca tudo isso no mesmo conceito de propriedade, e ele divide o restante dos predicáveis em qualidade e relação,
e introduz o predicável ações diretas. Isso foi uma introdução do próprio Maimônides. Então, quando ele fala de atributos afirmativos, segundo alguns pesquisadores maimonidianos, como o Wolfson, todas as 10 categorias aristotélicas estão incluídas nos 5 atributos maimonidianos. E ele considera os atributos afirmativos como uma inovação, dizendo que, consequentemente, as histórias da filosofia ou da lógica, que até então presumiam que nada de novo havia acontecido na classificação dos predicáveis, desde a época de Porfírio até Kant, agora podem relatar que uma nova lista de predicáveis foi introduzida no século XII por Maimônides, disse Wolfson. Então, quando a gente fala de definição e parte de uma definição, nós estamos falando de substância. Quando a gente fala de qualidade, para Maimônides, você está falando de propriedade ou qualidade, ação como qualidade, paixão e quantidade. Tudo isso faz parte da qualidade da coisa. Aí você tem a relação da coisa. A relação da coisa é tempo, lugar, posição e a própria relação disso com algo e a ação disso em relação a alguma coisa. Tudo isso faz parte da categoria relação. E a ação, que seria o que Maimônides chama de ação direta. Né? Então, aí você tem 5, entendeu? Definição, parte da definição, qualidade, relação e ação. Como é que funciona na cabeça do Maimônides? Ele usou isso no guia, nesse capítulo. Se você reler ele lá, você verá que ele falou de definição, por exemplo, o Adão é um animal racional. Ele está usando o animal racional como uma referência direta ao que Aristóteles falou. Aristóteles chamou o homem de zoon logikon, né? Tipo, o bicho lógico, o bicho que pensa. Então as definições deles são feitas a partir de causas, como era o modelo causal, de causas formais de Aristóteles, mas ele mostra que é por isso mesmo que não pode haver predicados divinos. Por que não? Porque o divino não é causado aqui. Como é que a gente chama na filosofia uma coisa não causada? Uma aceidade. O divino é, então, uma aceidade. Uma aceidade é, por definição, indefinível. Indefinível é isso mesmo. Não se define. Indefinível. Se é indefinível, então ferrou. Porque isso quer dizer que nada se diz sobre isso. Se nada se diz sobre isso, então isso quer dizer que o que quer que tenha sido dito sobre isso não procede. Não interessa quem disse, quando disse, como disse. Se isso é aceidade, se isso é incausado, isso é indefinível. Se isso é indefinível, não se pode afirmar sobre isso nada. Percebeu? Então, quando Maimônides coloca esse conceito, é por isso que ele diz que isso passa pela boca do ignorante e ele não se dá conta. Porque o cara diz que o Deus... ninguém fez o Deus. O Deus não foi criado. O Deus é que existe para sempre. Ele é eterno. Mas se ele é eterno, então ele é indefinível. Se ele é indefinível, então por que você está falando disso? Não, porque o Deus quer isso, quer aquilo, quer... Peraí. Indefinível. Você não sabe nada sobre isso. Ele é indefinível. Você não tem nada com o que você possa definir isso. Isso é indefinível. Não dá para falar nada sobre isso. Mas está escrito. Então não é. Se a coisa é indefinível, o que quer que esteja escrito não é aquilo. Percebeu a lógica? Não pode ser, não interessa se está escrito, se não está escrito, se alguém falou, deixou de falar. Se a coisa é incausada, ela é aceidade, então ela é indefinível e sobre isso não se pode falar nada. Se sobre isso não se pode falar nada, quem quer que disse algo sobre isso não pode ser levado literalmente a sério. Nem o profeta, ninguém.
nem Moshe, ninguém. Mas os sábios do Talmud, ninguém. Ninguém pode falar nada sobre isso. Isso quer dizer que você não pode fazer afirmações categóricas sobre o Elohim. Isso torna impossível ler o texto antigo se você ler o texto antigo como afirmações categóricas. É por essa razão que você verá que rabinos do Talmud não lidam com a Bíblia hebraica como se ela fosse construída como afirmações categóricas. Como o Talmud trata a Bíblia hebraica? Como um livro de apontamentos. Tal verso está falando isso, talvez apontando para a ideia tal. Outro rabino disse, não, está apontando para a ideia tal. Outro rabino disse, não, talvez está apontando para a ideia tal. O motivo disso é que você não pode pensar a coisa como afirmações categóricas. Porque ela está falando do indefinível, que por definição não se pode falar nada. Então isso significa que o que quer que esteja sendo dito ali não é aquilo que está escrito ali. Porque aquilo que é verdade sobre o que aquilo está escrito é totalmente diferente daquilo que está escrito. É uma consequência natural desse pensamento. Então, quando você diz o Adão é racional, como Maimônides fez, quando você diz um animal é uma das formas que você pode caracterizar o Adão, então quer dizer que qualquer coisa que for animal e for racional pode receber a categoria de Adão. Se nós encontrarmos um dia um ser que não se parece nada humanoide, tem o formato, sei lá, de um caranguejo, mas o negócio é racional e for um animal, de acordo com essa visão, aquilo é um Adão. Porque Adão é o que é animal e racional. Não interessa o formato do trem. Agora, se essa é a definição da coisa, ela não serve para o Elohim. Porque o Elohim não pode ser um animal. E o Elohim também não pode ser racional, porque o processamento do pensamento racional requer uma estrutura dentro do qual esse pensamento ocorra. Um cérebro, uma cabeça. E o Elohim não tem partes para ele poder ter a tal da cabeça. Então o Elohim não pode ser definido porque, diferentemente dos acidentes, que é como era a cultura grega via a inteligência, por exemplo, não há uma conexão entre uma coisa e outra, entre o Elohim e uma coisa que possa sofrer algum acidente. Ter uma inteligência, ou ter a capacidade de enxergar, ou ser um animal. Percebe isso? Esse texto do século XII de Maimônides viajou até 1500, na época de Abravanel. Abravanel pergunta por que a gente precisaria, tentando entender Maimônides, ele pergunta por que a gente precisaria do segundo atributo afirmativo se já temos o primeiro? A resposta seria que ele está lá porque ele é parte de uma definição que representa o segundo predicável de Aristóteles, o gênero. E o predicável adicional do Porfírio, a diferença é que faria o atributo ter sido mencionado ali. Fato é que todas as definições requerem duas partes, gênero e a diferença. O Abravanel sugeriu que as duas razões para pessoas como teólogos e pensadores da época de 1500, as razões para essas pessoas manterem a segunda categoria, primeiro é ter que negar uma parte da definição, no caso do divino, para esclarecer que a divindade não é composta. Em segundo lugar, parte da definição precisa, pela forma que a gente encontra os atributos, ser considerada essencial, como, por exemplo, a sabedoria, né? O logos. E você tem que negar isso ao divino. Por exemplo, você não deve dizer que o Elohim é amor, por exemplo. Porque amor é uma afetação de animais. E se ele é amor, então ele é um animal.
E se ele ama, então ele também odeia, porque quem ama também odeia. E quem ama e odeia são animais, que têm gênero e que têm composição. Se o Elohim antecede a existência, então ele não pode ser tratado como um animal. Isso quer dizer que o que quer que esteja escrito e quem quer que tenha dito algo parecido, a sugerir o Elohim como um animal, não pode ser levado a sério se esse conceito for levado a sério. Se um anula o outro, ou eu considero o Elohim amor e paixão e ódio e considero ele um animal que nasce e morre, ou eu retiro o Elohim desse conceito, ele não é um animal, então ele também não tem amor e nem paixão e nem ódio. Ele não participa disso. Porque essas duas coisas juntas, elas não funcionam. Percebe o problema maimonidiano? É esse. Mesma coisa quando ele fala da qualidade. Qualidades são as coisas que uma substância tem que são necessárias, que não são necessárias para ela, de acordo com a filosofia aristotélica. Por exemplo, as qualidades ultrapassam a definição, diria Shlomo Pines. Então, a qualidade foi a terceira das categorias aristotélicas para responder a pergunta sobre... O Aristóteles falou, né? Na aula anterior falamos. Se você quer saber que uma coisa existe, você tem que perguntar como ela existe. Né? Então, qualidade é a resposta da pergunta como. Como a pessoa existe? Para o aristotélico, a resposta para isso é como carpinteiro, ou como uma pessoa bondosa, ou como uma pessoa doente, ou como uma pessoa alta. Certo? A natureza, ela nos fala da natureza desse objeto. As qualidades descrevem, mas elas não definem. Então existem 4 qualidades maimonidianas, podemos assim colocar. Propriedade, poder natural, paixão e figura. Propriedade é a disposição mental. Poder natural é a disposição física. Não se iluda ou se impressione com a palavra poder. Medieval adorava usar essa palavra, poder. Mas poder é capacidade de fazer, não é poder no sentido Hadouken e Horyuken. Não. É disposição física, né? Conseguir andar, correr, pular. Poder, é isso. Paixão não precisa de explicação, é você se apegar a algo. E figura. Figura é a disposição quantitativa daquilo, certo? Então, ele fala sobre propriedade como disposições mentais, por exemplo, sendo o nosso comportamento a nossa propriedade. Por isso que Shlomo Pines, quando ele traduz, ele chama isso de habitus, usando esse termo bem latinizado, porque ele escreveu para a faculdade, né? E aí o pessoal gosta que usa termos em latim, né? Mas é a mesma coisa de falar, o Adam é um carpinteiro, ou ele é um sábio, ou ele é uma pessoa bondosa, ou uma pessoa cruel, etc. Todas essas possibilidades, elas têm algo em comum. O predicado se conecta ao sujeito através da partícula é. O Adam é carpinteiro, ou é sábio, ou é mau, ou é bom, certo? Isso é o que define a propriedade como um acidente, que são permanentes ou profundamente enraizados, ainda que sejam acidentes. Então, o Adão, que é carpinteiro, sempre saberá como fazer carpintaria enquanto ele tiver a carpintaria retida na sua memória, e nesse caso até a memória muscular da pessoa. Né? Então, isso é o que os gregos chamavam de técne, que é da onde vem psicotécnico, escola técnica. Veja, técne é a habilidade de fazer alguma coisa com a sua memória física e intelectual e memória corporal, digamos assim. Né? Memória muscular, seria melhor dizer. Então isso daí é a sua propriedade. Percebeu? Ser carpinteiro é estritamente uma propriedade mental acidental, porque uma pessoa aprende a ser carpinteiro. Ela é acidental porque não é necessário para um ser humano ser Adam, ser carpinteiro. Então ela é um acidente da sua essência. Percebe? Elohim não recebe tais atribuições. Elohim não pode ser carpinteiro. Porque Elohim não recebe acidentes. Não há diferença lógica, portanto,
entre dizer, o Elohim é misericordioso e o Elohim é carpinteiro. Se você entende claramente que Elohim é carpinteiro, está errado, Elohim misericordioso é a mesma coisa. Você deve ter a mesma repulsa pela frase Elohim é carpinteiro, como você tem pela frase Elohim é amoroso, ou Elohim é amor, ou Elohim é pai, ou Elohim é mãe, ou Elohim é não sei do quê. Por quê? Porque essas coisas todas são acidentes, são técnicas, não são parte da essência da coisa sobre o que se fala. Assim como ser carpinteiro não é a essência do Adam, ser carpinteiro não pode ser a essência do Elohim. Só que a diferença é que o Adam pode adquirir uma técnica, o Elohim não. O Elohim não aprende nada, porque a totalidade nada aprende. Percebe? É da totalidade que se extrai o saber, mas a totalidade nada aprende. Então a totalidade não pode ser carpinteiro, não pode ser misericordioso, não pode ser cruel e nem pode ser bondoso. Porque a totalidade da coisa é sobre o que se está falando. Senão, o que você está falando não significa nada. Tudo que nós estamos fazendo é um exercício para que você compreenda que as coisas ditas têm que ter real significado. Elohim é misericordioso não significa nada. Entende? A mesma coisa de falar o universo é bondoso. Mas o que isso quer dizer exatamente? Aqui no mundo real. Você pode apresentar isso como se fosse sua opinião. Mas a sua opinião não é o mundo e não é a realidade. Se o Elohim tem que ver com a realidade, então ele não passa pela sua opinião. A sua opinião pode ser, aquela galáxia é linda. O que isso tem que ver com a galáxia? Com a realidade dela? Nada. O que você disse não significa nada. É a mesma coisa o Elohim é misericordioso. O que é isso? A mesma coisa que falar o Elohim é carpinteiro. O que é dizer isso? É não dizer nada. Você entende que é não dizer nada? Então, se o Elohim fosse essas coisas, ele seria uma propriedade acidental. E esse princípio tradicional remove o Elohim do conceito de acidente, tornando impossível que ele seja carpinteiro ou amoroso. A totalidade não pode ser isso. Então, no desenvolvimento da história da filosofia, essas relações são chamadas de proposições de terceira adjacente. Há uma tridimensionalidade de frases que tem três elementos, tipo assim, um sujeito, um predicado e a terceira pessoa do verbo singular ser. Não é? Entende? O divino não pode ser parte de uma proposição de terceira adjacente. Não se pode dizer Elohim é carpinteiro, nem se pode dizer Elohim é amoroso. O que significa isso? Não se pode dizer isso literalmente assim. Não se pode achar que isso é verdade. Isso não só não é verdade, como isso não poderia ser verdade de jeito nenhum se você pretende entender o que o conceito quer dizer. Então, segundo essa visão, o Elohim só pode ser parte de uma proposição do segundo adjacente. Ou seja, uma que não use a palavra é. Essas proposições são atribuições de ações, não de qualidades. Então a chave para entender o que o Maimônides está falando nesse capítulo é você entender o problema de é como conexão do sujeito ao predicado. É você entender o problema da terceira pessoa singular do verbo ser. Então, quando você fala de ações, o predicado se conecta através do verbo não anexado. Veja como é isso mesmo, pois é assim que está escrito no livro. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio de cria Elohim estes céus e essa terra. Veja. Ele não diz Be'atchalá Elohim hayah aboré shel hashamayim ve'haaretz.
no começo, o Elohim foi o criador, ou o que criou os céus e a terra. Ele está apresentando a origem do mundo, pelo eufemismo céu e terra, não como um atributo divino, mas como uma ação provocada por isso. Por que esse cuidado? Esse cuidado de dizer que o divino, que Bereshit bara Elohim, que o Elohim criou e não é criador. Esse é o ponto. Criou, ou seja, deu origem a, mas não é que ele é isso. Porque não há na língua hebraica o verbo ser na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Em hebraico, a terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo do verbo ser, a expressão é, não consta. Não é acidente isso. O objetivo é fazer pensar que isso que se chama Elohim foi entendido no decorrer dessa transmissão tradicional como algo que faz parte da realidade que está por trás ou que sustenta o que é observado como natureza. E não um elemento que esteja nessa mesma natureza. Mas que é a coisa que está, digamos assim, é o pano em cima do que o bolo é colocado. Não é nada que está no bolo. Então, o Elohim cria o mundo, nos pede para raciocinar o Maimônides, mas o Elohim criar o mundo faz de Elohim o objeto do verbo criar. O objeto do verbo não é uma descrição do Elohim. Ele não é, por causa disso, criador. Ele é o acontecimento de criar. Ou, se você preferir, o acontecimento de surgir. É o Elohim que é o acontecimento de surgir. Ele não é aquele que faz para lá, ele é aquele que acontece aqui. Por isso é indefinível. Porque, como Maimônides entende o Elohim como a não composição, logo, não há nada que se possa dizer antes da formação da composição. Aquilo que precede a formação da composição não tem as características, os atributos que você pudesse associar à sua essência. A sua essência continua inalterada e desconhecida. É por isso que o Maimônides diz que o Elohim não tem técnica. Ele não tem o método, ele não tem a ação de carpinteiro, de oleiro, de padeiro ou de mosqueteiro, nem de bicicleteiro e nem de caminhoneiro. Nenhum eiro, nenhuma ação técnica pode ser atribuída ao Elohim, porque ele não se enquadra nos conceitos filosóficos relacionados à qualidade que se dá à essência de uma coisa. Então, quando o Maimônides fala do poder natural, que é a disposição física, mesma coisa. Não se pode atribuir ao Elohim maciez, nem dureza, nem força, nem fraqueza. Isso quer dizer, não se pode atribuir literalmente isso. Portanto, as atribuições que houverem, que você encontrar nos livros, você já tem que saber de antemão que aquilo não pode ser aquilo. Por que não? Porque nega o próprio conceito que se deve ter em relação ao Elohim, que é sua aceidade. A ideia de que aquilo era aquilo antes de ter tido a composição. Se aquilo era aquilo antes de ter tido a composição, se há uma aceidade, então nenhum atributo pode ser dado a isso. Percebe? Então, todas essas qualidades que o livro fala são, então, acidentes de ações ou experiências. Se são acidentes de ações ou experiências, Elohim mesmo não tem qualidades, porque não é um substrato de acidentes. Não sendo um substrato de acidente, não tem anexos não necessários à sua substância, que seriam as qualidades. Então, se ele não tem disposições,
não tem paixões, não tem natureza física e não tem figura, tudo isso são, então, acidentes relacionados a substâncias corpóreas. Tá certo? Sendo acidentes relacionados a substâncias corpóreas, não podem ser aplicados ao Elohim, porque o Elohim não é composto por partes. E não sendo composto por partes, a gente começa a pensar nas categorias das relações entre todas as coisas que existem. Existe o conceito filosófico da relação, que é o quarto atributo afirmativo de Maimônides, e nesse tratamento que ele faz das relações é que a parte mais longa e difícil do capítulo é justamente essa, porque são aqueles 4 tipos de relações que ele usa o pensamento aristotélico para colocar. Relação com o tempo, relação com o lugar, relação recíproca, relações comparativas. Relação com o tempo é quando fala o Reuven nasceu na data tal. O tempo é uma contagem do movimento no pensamento aristotélico, que é, portanto, um acidente de corpos materiais no pensamento aristotélico. Tempo, para Aristóteles, é composto por partes. Algumas partes são inexistentes, a parte do tempo que foi, né, mas não é mais, a parte que será, mas não é, e esse tipo de relação é idêntico à categoria aristotélica de tempo, que define o tempo como o momento presente. Depois tem a relação com o lugar, que é quando fala o Reuven foi morar em tal lugar. O lugar é um acidente de corpos. O lugar ou o espaço é a fronteira física de qualquer tipo de objeto. Essa relação é idêntica à categoria aristotélica de lugar, e o Wolfson, inclusive no livro dele, inclui a categoria de posição, no sentido da posição, que é a relação daquele objeto com o seu lugar, no sentido da posição relativa das partes de um objeto. Depois você tem a relação recíproca. Reuven é pai de Shimon. Shimon é filho do Reuven. Então essas relações é a mesma coisa. Fulano é mestre de não sei quem, é escravo de não sei das quantas. Ou o Elohim é senhor de Israel. Ou nós somos servos do Elohim. Entendeu? É a mesma coisa de Elohim é longo ou curto, Elohim veio antes ou depois. Isso chama relações recíprocas. Ela está incluída, por exemplo, nas relações familiares. Maimônides mostra que isso tem relação de causalidade e, portanto, inclui uma relação que pode não ser recíproca e, mesmo assim, será do sujeito para com outro sujeito, como do Reuven para com o Shimon. Essas relações são também relações que não podem ser aplicadas ao divino. Portanto, o divino não pode ser chamado literalmente de pai de ninguém, nem de filho de ninguém, nem de amigo de ninguém, nem do povo de ninguém, porque se trata de uma coisa para a qual não se aplica a relação recíproca. Percebeu? Não se pode ter nenhum tipo de relação, nem de tempo, nem de lugar, nem reciprocidade, e nem relação chamada de comparativa. Relação comparativa é Reuven é parceiro de fulano, Reuven é aliado de fulano, Reuven é shituf de fulano. Certo? Isso se vê no cristianismo. Jesus é a segunda pessoa das 3 pessoas. Não, mas não é a outra pessoa, é a mesma pessoa. Ele é tipo um shituf, ele é um parceiro. Então, mesmo problema. Para o desenvolvimento do pensamento, não resolve nada essa explicação sem nexo nenhum. Por isso, Maimônides inclui, de forma ampla, nessa divisão, qualquer relação que não implique reciprocidade também. Todas as 4 divisões constituem uma classificação abrangente daquela categoria de relação de Aristóteles mesmo. A amplitude da relação denota a dificuldade de defini-la com precisão. Então, você tem trabalhos de Avicena, trabalhos de Averroes, que incluíram todas as outras categorias aristotélicas sobre a relação. Isso inclui a ação tomada como relação, especialmente no sentido de ações causadas ou do ato de criar alguma coisa, que Maimônides presume como predicáveis divinos, né? Se atribui o ato de criar ou de ser origem de alguma coisa ao que é divino. Mas Maimônides esclarece que relações são acidentes também. E esses acidentes se diferem na qualidade, no sentido de que eles existem apenas na relação, durante a relação. Ou seja, o divino é criador apenas enquanto está fazendo isso. Depois que não está mais fazendo isso, não é mais isso. Nesse lore, né, nessa visão das coisas, o acidente da relação só existe na relação.
Então, fora dela não existe. Então, se Reuven não for pai de Shimon, Shimon também não é filho de Reuven. Se o Elohim não estiver criando, então ele não é criador. Criador é só no ato de estar criando. Percebeu a diferença? Então, se ele é classicamente entendido como momentos do movimento do Sol, em si mesmo o tempo não existe. E fora da sua relação com o movimento, não se aplica a Reuven ou a qualquer pessoa como uma qualidade que o descreve. Então, na visão aristotélica, tempo não é uma coisa que exista de fato. É a maneira como nós contamos o que acontece mediante o movimento de alguma coisa. A começar com o movimento maior de todos, que é o movimento do Sol. E vai diminuindo conforme coisas abaixo do Sol, na visão aristotélica, são trazidas. Né? A Lua está abaixo do Sol, a esfera do Sol era uma, a esfera da Lua era outra. Né? Não na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica está tudo na mesma esfera. Mas na visão aristotélica tem a esfera do Sol, a esfera das estrelas e a esfera da Lua. Certo? E a esfera das estrelas tem várias. Porque tem a esfera de Marte, a esfera de Vênus, a esfera de Júpiter, a esfera de Saturno, a esfera de Netuno, a esfera de Urano. Entendeu? Eu acho que Urano não tinha. Mas você entendeu. Tem a esfera de Mercúrio. Porque esses planetas eram para eles chamados planetos, que é estrela errante. Né? Tem as estrelas que seguem o curso direitinho e tem as estrelas errantes, que andam para lá e para cá no céu. Então eles achavam que a única coisa que explicava se as estrelas estavam se movendo que nem doido é o fato de que elas são seres independentes que estão pensando coisas de maneira independente. Para Aristóteles, o entendimento das esferas não os confundia com a ideia de deuses. Para gregos eram deuses, é o zodíaco, para romanos são deuses e para outros povos também. Então, a nossa tradição, através dessa tradição racionalista do Maimônides, herda essas concepções. Então, o tempo não existe. O tempo é apenas a maneira como você conta o movimento. E você usa o movimento das esferas para determinar o que está acontecendo. O tempo só existe para quem é sujeito ao movimento. Se o tempo só existe para quem é sujeito ao movimento, o tempo não existe para o Elohim. Porque o Elohim, não sendo um acidente ou um corpo, e nem tendo relação com os acidentes dos corpos, logo não tem relação com o tempo. Então não há no Elohim nenhuma noção de tempo. Não tem ontem, nem amanhã, nem depois, nem daqui 1000 anos, nem daqui 10 minutos. Não existe esse conceito para o Elohim. Percebe? Porque é uma coisa fora de tudo isso. E aí nós entramos nesse conceito que o Maimônides dá o apelido em árabe de shirk ou sharik. E o shirk é o equivalente árabe do shituf, que é a ideia de você ligar alguma coisa ao divino para ser como se fosse paralela a ela. Como a ideia do cristianismo, do zumbi ser uma parte do Deus e o espírito ser uma parte do zumbi, que é uma parte do Deus, e são 3 deuses num Deus só. Isso, na nossa filosofia, chama shituf, certo? E teve uma longa discussão no período medieval sobre shituf, porque a Kabbalah e o misticismo adotam a ideia do shituf, porque a Kabbalah e o misticismo adotam a ideia do cristianismo, certo? Mas a tradição maimonidiana, a tradição racionalista, rejeitou por completo a tradição do shituf, que não é uma tradição judaica, mas uma tradição da filosofia, né, que acabou recebendo uma alcunha dentro da tradição judaica. Então, o próprio Wolfson nos lembra que a teoria da parceria, a teoria do shituf, ela foi rejeitada aqui, foi rejeitada no islamismo também, e é basicamente dizer que o Adão e o divino poderiam ser tipo a mesma coisa, que é possível ter um homem divino, né? E para nós isso é totalmente absurdo, porque é como você dizer, pode haver uma composição não composta. Não faz sentido, percebeu? Para você acreditar nisso, você precisa primeiro inventar uma nova forma de enxergar isso. Por exemplo, você não pode mais pensar o divino como a aceidade, como indefinível. Para você associar uma coisa ao shituf, o divino tem que ser algo definível. Então, por exemplo, como o cristianismo faz o divino ser associável com alguma coisa? Transforma ele numa pessoa, num ser humano, num homem italiano e num zumbi ou num fantasma.
O que tudo isso tem em comum? O homem italiano, o zumbi e o fantasma. Todas essas coisas são pensadas com corpos. Você nunca pensa no espírito como se fosse um saco de ar. Você pensa no espírito como uma pessoa transparente, fantasmagórica, que flutua. Por quê? Você está pensando numa pessoa constituída com um corpo que tem órgãos e partes. Tem dedos, a mão tem 5 dedos, tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um tronco, tem o tórax e o estômago, certo? Você tem uma constituição composta. Então, se você pegar a visão do cristianismo de deuses, é a visão humana. O Deus fica triste, fica contente, manda matar, manda gostar, manda ajudar, manda condenar. Ele muda de humor, ele está bem, outra hora não está bem, ele está triste, está chorando, outra hora ele está bem, ele não está. Ele tem crises emocionais, outra hora ele está com os nazistas, outra hora ele está contra os nazistas, outra hora ele diz para escravizar os pretos, outra hora ele diz que não gosta que escravize os pretos, aí uma hora ele diz que é com o pessoal rico, outra hora ele diz que é com o pessoal pobre. Então ele é uma pessoa esquizofrênica. Né? Ele, entendeu? Cada hora ele é esquizofrênico, bipolar, ele é maluco. Mas ele é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa. Sendo uma pessoa humana, aí sim faz todo sentido você cogitar que há um chitufe entre isso e uma pessoa qualquer. Por quê? Porque eles são agora parte da mesma categoria. Eles são compostos, parte da mesma categoria. Eles são feitos de estruturas, não interessa se esse é mais poderoso que esse, não interessa. Eles são da mesma estrutura, eles são compostos, eles têm praticamente os mesmos defeitos, eles têm as mesmas coisas, e eles podem, portanto, ser relacionados um ao outro. Tá certo? Faz todo sentido fazer isso. E o cristianismo faz isso porque faz todo sentido fazer isso. Mas no nosso lore, não faz sentido absolutamente nenhum fazer isso. Porque o divino no nosso lore, nesse lore maimonidiano, ele é não composição. Não sendo composição, ele é aceidade. Aceidade quer dizer que é indefinível. Sendo indefinível, logo não pode haver chitufe. Não pode haver relação da não composição com a composição. Portanto, do Elohim com a pessoa. Tá certo? Não pode haver. Isso significa dizer que, se qualquer coisa que tenha sido dita ou escrita sugerisse tal coisa, ela não pode ser interpretada literalmente, porque não pode ser isso. Exatamente como já dito antes, que se qualquer coisa atribuir ao divino sentir o cheiro da fumaça, não pode ser isso, porque ele carece dos órgãos e da composição que permitiria que sentisse o cheiro da fumaça. Se não é isso, então nós temos que pegar a frase que sentiu o cheiro da fumaça e entender para o que ela estaria apontando. Porque o que ela está dizendo não é. Então, não adianta para nós a desculpa de dizer, não, mas tem que pensar assim porque foi escrito. Isso não importa. Se a coisa é pensada como aceidade, então é aceidade. Então quer dizer que não é uma coisa composta. Não sendo uma coisa composta, não pode haver chitufe. E se há chitufe, então não é aceidade, não é uma coisa não composta. Então você não pode falar, o zumbi é eterno. Não pode. Ele não foi parido, ele não saiu de dentro de uma vagina, então ele nasceu como gente normal. Então ele não é eterno. Aquele corpo, antes de ele ter sido gerado 9 meses antes do esperma mágico ter sido gerado, ele não existia, ele foi feito. Não é isso? Se ele foi feito, se ele saiu do buraco, então ele não pode ser aceidade. Ele tem órgãos, não tem? Não formou pulmão, coração, tripa, não passava a bosta por dentro da tripa? Ou a bosta também é sagrada? Passava, fazia suas fezes. Não fazia? Como todo animal deixava fezes em algum lugar. Ou não deixava? Será que não deixava? Pensamos que deixava. Se deixava fezes em algum lugar, é um bicho. Se é um bicho, é composto. Se é composto, não é divino. É simples assim. É simples assim. Se o divino tem um corpo, então ele deixa fezes em algum lugar. Então ele urina. Ele é um corpo. Se ele não é um corpo, então ele não tem essas propriedades. Então, para nós, o divino é aceidade. Não é um corpo. Logo não urina. Logo não defeca. Logo não cospe. Logo não chora. Logo não sua. Logo não tem forma e nem atribuições dos corpos. Entende? Por essa razão, shirk
que é o termo árabe aqui para o Shitufi, é considerado para o Maimônides pensamento de min, que seria o equivalente da religião atual de heresia, né? Embora essa palavra seja do cristianismo e não nossa. Mas é um min. O que é isso? Um desvio. É um desvio do que se pretendeu falar. Tá certo? Não se pretendeu falar isso. O divino não pode ser confundido com uma pessoa em absolutamente nenhum sentido. Então, esse é o ponto aqui, tá certo? Se a coisa sobre a qual se fala é atemporal, não tem nada a ver com o tempo, então não pode ter a ver com a formação da matéria. Não pode ter a ver com a constituição da pessoa. E não pode ser tratado como pessoa. E isso não pode ser tratado como pessoa. Eu posso ser tratado como pessoa, você pode ser tratado como pessoa, profetas podem ser tratados como pessoas. Mas isso não pode ser tratado como pessoa. Entende? Então qualquer coisa que sobre isso tenha sido dito, que aluda a parecer que está sendo tratado como pessoa, por definição, automaticamente, não pode ser lido literalmente. É assim que o Maimônides decide o que da herança tradicional é lido literalmente ou não. Não é uma força que inspira. Não, é lógica. Se a coisa está atribuindo acidente ao divino, não é isso. Apenas coisas que são da mesma espécie, que são necessariamente próximas, podem ser relacionadas como comparações. Então, mesmas coisas podem ser comparadas, mas elas precisam ter as mesmas características. Então, Maimônides usou o exemplo no nosso capítulo. Você não pode dizer o vermelho é tão intenso quanto aquele verde. Você tem que falar o vermelho é tão intenso quanto aquele vermelho. Ou o verde é tão verde quanto aquele verde. Porque, embora as duas cores sejam cores, o vermelho nada tem que ver com o verde. Tá certo? Então, da mesma forma, o Maimônides fala a existência do Adam é uma, a existência do Elohim é um outro tipo de existência. A existência do Adam se dá pela verificação da sua composição. Mas a existência do Elohim não se dá por essa verificação. A existência do Elohim se dá pelo fato de que, ao olhar a composição da realidade, se deduz que a composição veio da não composição. Ou seja, a existência do Elohim é uma definição negativa. Você não a afirma, você a deduz a partir do que você está experimentando no mundo real. Já no caso do Adam, não. Você afirma a existência do Adão porque você define como existente aquilo que é composto e mensurável. Mas então você não pode dar essa definição ao Elohim, porque o Elohim não é composto nem mensurável. Percebe o problema? Não sendo composto nem mensurável, não existe no ponto de vista da existência enquanto materialidade. Ou seja, se isso é assim, Elohim não pode ser uma partícula. Elohim não pode ser luz. Elohim não pode ser árvore, planta, animais na natureza. Então, o que resta em relação ao Elohim? Resta não o ser ou a composição, mas o não ser ou a não composição. A realidade por trás da realidade. Ou, se você preferir, o tecido da realidade. Elohim, nessa alusão, seria o tecido que comporia a realidade dentro da qual estamos. Nenhum elemento dentro dela mesma, mas o tecido da realidade, como se fosse. E que a realidade teria vindo, nessa narrativa, desse tecido. De que esse tecido é a questão toda. Há, na realidade toda, como se fosse um grande mar de algo dentro do que a realidade espontaneamente surge. Essa ação é chamada criação. Então, nesse sentido, o Maimônides está associando a divindade a uma totalidade, de maneira muito parecida com o que os babilônicos falavam de Tiamat e Apsu.
Tiamat, a água salgada do mundo, e Apsu, a água doce, não são coisas, corpos, pessoas, mas são a própria realidade do tecido de tudo que existe, dentro dos quais tudo acontece. Maimônides está fazendo a mesma coisa aqui, só que ele não está chamando isso de água. Ele está também colocando a água como tendo origem nisso. E o que é isso? Uma coisa indefinida que permeia toda parte, ele não sabia de universo, permeia todo mundo, e é dentro disso que a realidade acontece. É disso que as coisas são formadas. É a partir disso que a composição ocorre. Mas isto mesmo que faz com que toda a composição ocorra, não tem nisso nenhuma alteração. Daí, é por isso que Maimônides fala que quando um texto elogia o Elohim dizendo ó tu poderoso, essas atribuições não dizem respeito a nada sobre o Elohim. O Maimônides não é contra o livro falar o que quiser. O que Maimônides está querendo nos orientar é que não consideremos tais afirmações como se fossem descrições do Elohim, como Maimônides descreve ser a prática dos tolos. O livro diz o Ivé é misericordioso, e a pessoa acredita que o Ivé, enquanto pessoa, é misericordioso. Não. Quando o livro diz o Ivé é misericordioso, é a pessoa que está falando isso, que está dizendo a minha percepção disso é essa. Agora, nesse momento que eu estou, devido ao que eu estou experimentando. Aí você tem que olhar para o personagem do livro e ver o que ele estava experimentando ali, será, para ele dizer isso. Ele não está, esse personagem do livro, revelando nada sobre o Elohim. Ele apenas está falando de si. Eu penso isso dessa maneira. Então, quando o texto da Bíblia Hebraica diz o Ivé é bondoso, o texto da Bíblia Hebraica não está fazendo uma afirmação sobre o Ivé. Está fazendo uma afirmação sobre a pessoa que teve uma experiência na vida que a fez dizer isso. Nós temos que então investigar o que essa pessoa experimentou para dizer isso. E não achar que o Ivé, ou o Elohim, é bondoso. O Ivé não é bondoso e o Ivé não é malvado. O Ivé pode ser, você pode passar uma experiência que veja ou passe para você o Ivé como bondoso ou como malvado. Ou como malvado. Como os Yehudaítas que sofreram a invasão babilônica e tiveram seus filhos degolados por soldados babilônicos. Para uma pessoa daquela, o Ivé é bondoso? Para depois ele escutar do profeta que foi o Ivé que mandou os caras matarem todo mundo lá? Entende? Então, não, né? Então, quando o Maimônides nos ensina a ler o livro, ele mostra que o livro é uma expressão da pessoa que está falando no livro. Não é uma descrição da coisa, porque a coisa não pode ser descrita. Então, por isso que o Maimônides diz que a fala de tal livro ou de tal verso é homonímia ou é equívoca. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos lidando com o inexprimível aqui. Aquilo sobre o que falamos não pode ser descrito. Nós só podemos falar da nossa própria experiência aqui no mundo. Então a religião, explica Maimônides, não é sobre falar alguma coisa sobre o divino, mas falar sobre a nossa própria experiência aqui no mundo. Entende? Então quando Maimônides fala, você tem que confiar que há um Boré, que há um Criador, ele não está falando que há uma pessoa chamada Criador. O que ele está dizendo é, você tem que confiar que a realidade dentro da qual você existe surgiu. Ela é uma composição a partir de uma situação não composta. Isso provoca... Para que confiar nisso? Porque confiando nisso, se informando a respeito disso, que era a esperança do Maimônides, você vai entender que a vida é feita de acidentes. E você vai procurar estudar esses acidentes para experimentá-la da melhor forma, para você causar sobre você os melhores acidentes e você evitar os acidentes daninhos. Essa é a ideia de confiar que o mundo surgiu. Porque se você não confiar que o mundo surgiu, qual é o dano para Maimônides? O dano é, qual é a alternativa? A alternativa é você pensar, o mundo sempre foi assim, ele é eterno. Bom, se o mundo é eterno, o escravo que continue para sempre escravo. Que o miserável continue para sempre miserável. Porque você não é miserável porque algum acidente ocorreu com você. Você é miserável porque sua essência é miserável.
Você é prostrado porque a sua essência é prostrada. O povo judeu é escravizado porque a sua essência é ser escravizada. Então, se a essência é ser escravizado, se o povo judeu está escravizado pelos romanos ou por seja lá quem for, então você não deve lutar para mudar isso. Porque essa é a eternidade do mundo. Quem domina sempre dominará, quem é dominado sempre será dominado. Quando uma coisa ruim acontecer, você deve simplesmente se submeter a isso e não procurar mudar nada, porque você não pode alterar a eternidade do mundo. Mas se você pensar no mundo como tendo origem, como tendo borê, então tudo o que aconteceu depois disso é um acidente. E acidentes ruins podem ser consertados com acidentes melhores. Então não se trata só de uma afirmação sobre uma pessoa. E é por isso que ele fala, a existência do Elohim é plena em todos os sentidos da palavra existência. Ele enfatiza isso para deixar a pessoa curiosa. O que será que isso quer dizer? Aí ela ia tentar ler algum livro de filosofia daquela época. Ia começar a pensar, olha, tem os acidentes e tem os eventos. Então esses acidentes só são sujeitos aos corpos. Mas se o Elohim não é corpo, então isso não pode ser aplicado ao Elohim. Ou seja, se acontecer alguma coisa ruim com você, você não pode acreditar fielmente que o Elohim te fez o mal. Se acontecer uma coisa boa com você, você não pode acreditar fielmente que o Elohim te fez o bem. Você deve entender que o bem ocorre a você e o mal ocorre a você por causa dos acidentes da matéria. E que o Elohim é a realidade, é o pano de fundo em cima da qual essas coisas acontecem. Ele não é a causa do teu bem ou do teu mal, mas ele é a causa de todos os eventos mesmo assim. Entende? Porque ele é a causa de todos os eventos, mas ele não necessariamente provoca os acidentes desses eventos. Mas ele é a causa de todos eles. Por isso que quando me ocorrer o bem, eu agradeço ao Elohim. Veja, eu agradeço mesmo ao Elohim, porque ele não me provocou especificamente o bem, mas o bem ocorre em meio a esses acidentes. Então, através do estudo da sabedoria, eu tento provocar que mais bem me aconteça do que mal. E assim tenho uma vida mais celebrável e mais satisfatória, já que tudo que ocorre é mediante o Elohim, inclusive as coisas ruins. Mas quando o Elohim, dentro da realidade que emana disso, ocorre coisas ruins, não é o Elohim fazendo um mal. E nem o Elohim fazendo um bem, mas o Elohim sendo o tecido que sustenta a realidade acontecendo. Percebeu? Quando eu aprecio, eu estou apenas fazendo uma coisa tradicional, que nesse caso significa celebrar a realidade acontecendo. Então eu não posso dizer que o Elohim é bom comigo especificamente, eu só posso dizer que o Elohim é a realidade em cima da qual eu usufruo. É como eu pescar um peixe no mar e agradecer o mar pela dádiva de ter tido aquele peixe para eu comer. Mas o mar me deu o peixe? Não. O peixe é proporcionado no mar, mas o mar não te deu nada. Da mesma forma, o pão é proporcionado pelo Elohim, pela realidade em toda, mas não foi ela que especificamente me deu. E saber essa relação é importante, porque quando os rabinos constroem seus ritos, eles constroem os ritos para que você crie o hábito de celebrar a sua experiência na realidade, a sua experiência na vida. Eles falam para você celebrar quando você come pão, quando você faz janta, quando você passeia, quando você come uma coisa que você nunca comeu antes na vida, ou quando você casa, quando você tem filho, ou quando não sei o quê. Mas qual é a ideia? A ideia é, tendo consciência do tecido da realidade e eventualmente colhendo bons eventos, isso pode fazer com que, sem que eu saiba como, mais bons eventos ocorram. Porque eu estar bem, estar contente, estar celebrando, mesmo em momentos difíceis, não me colocam em condições melhores para celebrar em momentos melhores? Se quanto mais lamentável eu ficar por causa das tragédias que me ocorrem, mais tragédias não vão me ocorrer, porque eu vou ficar vulnerável e eu não vou ver soluções e vou me afundar mais ainda no buraco? Então, se eu criar uma abordagem da realidade aqui na minha cabeça, na qual eu procure celebrar cada mínima coisa que ocorre comigo, isso não vai me dar mais disposição e mais visão para procurar oportunidades de melhores condições para mim? Se você entender isso, você vai entender o judaísmo rabínico dos rabinos do Talmud e da Mishnah. Porque não havia vida mais dura do que a deles, sujeitos ao Império Romano, muitos deles escravizados,
e ainda assim roubados e sofrendo uma porção de injustiças que eles preferiam ignorar e celebrar mesmo assim. Mesmo assim, fazer o que dava, do jeito que dava, e criar motivos, mesmo que não totalmente factíveis, de celebrar as coisas. A ideia é entender que o tecido da realidade está sobre todos, está estendido. O tecido da realidade é o Elohim. O que pupula disso, ninguém controla. Então nós vamos, a cada experimentação positiva, celebrar isso. Então quando a Bíblia hebraica fala o Elohim é bom, ela só está falando isso. Ela não está fazendo uma afirmação sobre a essência daquilo. A Bíblia hebraica não faz afirmação nenhuma sobre a essência divina. Ela apenas comunica a possível experiência que você poderia ter nas sugestões que são dadas no livro. Siga tal e tal orientação e você verá a bondade do Elohim. Mas veja, ninguém sabe nada do Elohim. Porque o Elohim é a seidade. Ele é impronunciável. Ele é o tecido da realidade que é totalmente diferente de toda a composição. Portanto, toda a linguagem do livro deve, obrigatoriamente, ser entendida metaforicamente. Percebe? Então, entendendo isso, é que você lê novamente esse trecho, né? Considere todas essas atribuições e outras semelhantes. E você verá que elas não podem ser empregadas em referência a Elohim. Elohim não é uma magnitude para que qualquer qualidade resultante da quantidade em si possa ser atribuída por ele. Elohim não é afetado por influências externas e, portanto, não possui qualquer qualidade resultante de emoção. Elohim não está sujeito a condições físicas e, portanto, não possui força ou qualidades semelhantes. Elohim não é um ser animado para que tenha uma certa disposição de alma ou adquira certas propriedades, como mansidão, modéstia, etc. Ou que esteja em um estado qual seres animados, como tal, estão sujeitos, como, por exemplo, no estado da saúde ou da doença. Daí segue que nenhum atributo que se enquadre na categoria de qualidade em seu sentido mais amplo pode ser predito em Elohim. Certo? Nenhum atributo que seja. Então eu espero que isso tenha elucidado esse capítulo 55 e trazido a você o entendimento de por que é que em Maimônides nenhum dos atributos que a Bíblia hebraica costuma dar ao divino, seguindo as orientações das velhas tradições sacerdotais, foi entendido literalmente pela tradição rabínica depois. Como que Maimônides defende essa posição e como ele a explica usando a linguagem aristotélica. Porque veja, Maimônides usa, Maimônides não é necessariamente aristotélico no sentido da defesa de que a visão de mundo é a visão aristotélica. Ele não faz isso. Para ele, a visão de mundo é a visão da tradição. Só que ele percebeu na argumentação talmúdica reflexo do pensamento aristotélico. E ele está certo, porque o Talmud é elaborado num período em que o povo de Judá já estava influenciado pelo pensamento grego há pelo menos 4 séculos antes, justamente de onde veio o pensamento aristotélico. O pensamento aristotélico começa a se espalhar na região desde a conquista de Alexandre o Grande. Então não é uma novidade, só que os rabinos estão comunicando o saber, considerado saber geral, saber genérico, e não havia naquela época esse critério de você pegar um saber considerado universal, considerado genérico, e você citar o livro de quem. Isso aí começou depois. Né? Até um pouquinho depois de Maimônides começa isso. Mas ainda em Maimônides ele não tem esse critério. Mas nós sabemos, graças a professores como Shlomo Pines ou Wolfson, que consultam a obra de Aristóteles e comparam com o que o Maimônides fala, para entender como é que Maimônides usou o pensamento aristotélico. E nós descobrimos que ele usou como ferramenta explicativa. Ele não está aqui
como já ouvi gente dizer, convertendo os judeus ao aristotelismo. Não. Ele está explicando que as elucidações que o Aristóteles fez sobre a natureza corroboram-se com o que os rabinos da tradição talmúdica babilônica passaram para eles sobre a divindade. É isso que ele está dizendo. Que isso que Aristóteles estabeleceu como regra do que define a materialidade bate certinho com o que os rabinos estão pensando sobre a materialidade, razão pela qual os rabinos vão dizer que acima de nós não há ninguém em pé, nem sentado, nem deitado, nem agachado, nem levantado. Porque é que os rabinos saem da literatura literal da Bíblia hebraica e não consideram o Ivé uma entidade, uma pessoa ou um ser humano gigante que mora em algum lugar. Por que eles não fizeram isso se eles tinham mais motivos de fazer isso do que inclusive outros grupos? Já que a tradição judaica herdada do sacerdote, hoje nós sabemos, ela defendia isso daí. Pelo menos ela falava isso, embora não elaborasse. Mas a tradição rabínica se desenvolveu diferente. E o Maimônides está nos mostrando como diferente. Então o judaísmo do Talmud e da Mishnah, segundo Maimônides, é o judaísmo da negação de qualquer tipo de antropomorfismo, de antropopatismo em relação ao divino. O que não implica mudar nada dos livros, porque os livros simplesmente não devem ser lidos de maneira literalizada, como ignorantes fazem na linguagem maimonidiana. Ok? Então eu espero que isso tenha sido esclarecido. Dúvidas e questionamentos, coloque aí nos comentários. E continue nos acompanhando em outras playlists por aqui, inclusive na próxima playlist desse mesmo livro. Vamos continuar abordando estes e outros temas por aqui. Beseder? Toda rabá, leitraot. Bye bye. Até a próxima.